Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E este vídeo não é fácil de fazer porque as notícias não são boas. Mas, apesar de tudo, espero que esteja tudo bem convosco. Não se esqueçam de subscrever o canal, fazerem gosto no vídeo porque ajuda bastante. Este é um vídeo super importante. Silicon Valley Bank faliu e foi fechado pelas autoridades americanas. É a maior falência de um banco desde a crise de 2008. Isto é mesmo muito importante, pessoal, e vai ter um efeito dominó gigantesco e é isso que eu vou explorar no vídeo de hoje. Pessoal, eu há mais ou menos ano e meio que ando a dizer que as coisas iriam descer e a verdade é que foram descendo. Claro que é muito difícil para mim, ou na realidade para a esmagadora maioria das pessoas, mesmo aquelas que trabalham exclusivamente nesta área, de conseguirem perceber qual é que é a escala de uma crise que nós podemos vir a ter. Mas se olharmos para alguns números, e eu tenho vindo a olhar e tenho vindo a falar aqui, a grande maioria dos números apontam para uma queda e ainda há poucos dias eu disse que achava que a grande maioria, tanto das ações como das criptomoedas, iriam atingir valores mais baixos do que aqueles de novembro. E disse isto principalmente porque, por exemplo, a própria ARK Invest, quando lançou o seu relatório agora no início do ano, disse que para eles a parte mais baixa do mercado tinha sido em novembro, que agora as coisas não voltariam a algo tão baixo e que iriam voltar a subir aos poucos. Eu sinceramente acho que ainda não atingimos o fundo deste buraco e esta notícia é realmente alarmante. Então, mas o que é o Silicon Valley Bank? É um banco principalmente suportado por Capital Ventures, portanto é um banco que essencialmente ajuda e ajudou nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, ajudou muitas empresas pequenas, startups, a terem investimento. E esses investimentos não só são enormes, porque estamos a falar de Silicon Valley, portanto a noção de uma startup em Silicon Valley com investimento e aquilo que temos aqui, por exemplo, em Portugal, não tem nada a ver. E muitas dessas startups eram startups há 10, 15 anos, mas agora não são. Agora são grandes empresas que continuam lá a ter muito dinheiro. Então vamos lá explicar aqui um bocadinho as coisas. Primeiro, os bancos americanos, e isto acontece também na grande maioria dos bancos espalhados pelo mundo, as regras são diferentes, mas a ideia é quase sempre a mesma. Os bancos americanos são obrigados a terem apenas 10% do dinheiro que eu lá depositar. O que quer dizer que com os outros 90%, eles, em teoria, entre aspas, eles fazem o que quiserem com o dinheiro, desde que, obviamente, se eu precisar de levantar, eu tenha lá o dinheiro todo para o levantar. Mas, obviamente, há 10% que tem que ficar parado e os outros 90% andam por aí. E isto na Europa é também muito parecido. É a forma arranjada para não estar uma brutalidade de dinheiro parado, porque se tivesse muito dinheiro parado, se os bancos não pudessem fazer isto, a inflação seria muito maior porque seria sempre preciso imprimir muito mais dinheiro porque havia demasiado dinheiro parado. E isto já é assim há bastante tempo, por exemplo, nos Estados Unidos. A questão é que com o Covid houve muito dinheiro que as pessoas receberam. As pessoas, ao receberem esse dinheiro, uma percentagem, que eu já falei aqui, uma percentagem foi investir, o que fez com que existisse um brutal bull market, mas houve também uma percentagem, obviamente, que não quer investir, ou não sabe, ou tem medo, e que simplesmente pôs dinheiro no banco. O mesmo aconteceu com muitas empresas. Houve muitas empresas que, não querendo investir, pegaram em algum dinheiro e simplesmente guardaram-no para aguentar no caso de uma crise. Ok, isto na teoria não é um problema, é normal que as pessoas façam isto. Qual é que é o problema, ou qual é que foi o problema específico do Silicon Valley Bank? Eles investiram demasiado dinheiro. E investiram demasiado dinheiro num sítio onde claramente não podiam ter investido. O que é que aconteceu? No fim de 2021, início de 2022, este banco investiu cerca de 100 mil milhões de dólares, ou, na nomenclatura americana, 100 bilhões. E com isto comprou dívida do Estado, em que o dinheiro fica parado durante 3 anos e meio, mais ou menos, a um juro de 1,8. Qual é que é o problema e onde é que é uma falha verdadeiramente descomunal, pessoal? Em 2022, eu, que não sou um perito, já vos estava aqui a dizer que os juros iam subir muito. Fim de 2021, início de 2022, eu estava aqui a dizer isto. Os juros vão subir demasiado, vão subir muito. Quanto é que era? Eu não sabia. Mas seria de certeza mais do que 1,8, que foi o negócio que eles fizeram aqui com o Estado americano. Então o que é que acontece? De repente temos um banco que mete 100 mil milhões de dólares e que diz assim: este dinheiro que está aqui durante 3 anos e meio fica ali e eu não o vou mexer, que é para ter 1,8 de juro. A questão é que, entretanto, o que está aqui fora está com um juro muito mais alto. Na altura estava a 0. Agora está quase a 5. Então estão a ver, os clientes do banco têm direito a juros muito perto dos 5. Mas 90 e tal mil milhões de dólares desse banco, e que é dinheiro destes clientes, só está a render 1,8 e fica lá parado durante 3 anos e meio.
A pessoa que fez este negócio, obviamente, não acreditava que os juros subissem tão depressa. O que não faz sentido nenhum, porque nós estávamos a imprimir tanto dinheiro nos Estados Unidos e na Europa, numa altura de pandemia, que mais cedo ou mais tarde a inflação teria que disparar. É economia simples. Claro que existe uma grande diferença entre um banco destes, que é um banco muito mais para empresas, e um banco de investimento, do que os outros bancos normais que nós utilizamos. Que é, nós, independentemente da crise, sempre que recebemos dinheiro, acabamos por pôr o dinheiro no banco. E então, quanto mais crise houver, mais nós tentamos guardar dinheiro no banco. E esse dinheiro faz com que, por exemplo, o banco possa pagar outras coisas que esteja a dever. A questão é que este banco é um banco de empresas e as empresas não conseguiram pôr tanto dinheiro no banco. Algumas até foram retirar muito dinheiro no banco para pagar dívidas, para pagar outros empréstimos, ou então para não terem que se financiarem, mas continuarem o seu investimento. E então, não está a entrar dinheiro, mas o dinheiro tem que sair, porque as empresas estão a levantar com um juro mais alto, mas há uma enormidade de dinheiro do banco que não está a valorizar isso, porque está agarrado a bonds que dão 1,8. E então, quando eles começam a perceber que isto está completamente a descarrilar, eles tentaram vender 1/3 das suas ações, vender 1/3 do banco em ações para conseguirem ter dinheiro. Ok, eu vou abdicar de 1/3 do banco, digamos assim, mas vai entrar muito dinheiro. Qual é que foi o problema? Não só N pessoas viram o que é que se estava a passar, como isto é um sinal de alarme na altura. Porque é que um banco vai vender agora 1/3 dele para ir buscar dinheiro? O que é que está a passar? E então, de repente, as ações começam a descer. E desceram cerca de 60%. E então, vender 1/3 já não chegava. E então, de repente, e isto foi tudo muito rápido, estamos a falar de 2 dias no máximo em que tudo isto acontece. O banco tenta arranjar um comprador para o banco todo. Só que não conseguiu. As autoridades caem em cima do banco, fecham o banco, tudo para, banco à falência. Ok, então onde é que fica o dinheiro das pessoas, ou neste caso, das empresas? Existe um fundo nos Estados Unidos e que existe mais ou menos desde 1920, mais ou menos há 100 anos. Foi na altura, foi a seguir à Grande Depressão e foi uma forma das pessoas terem uma maior confiança nos bancos. Então o que é que acontece? Qualquer depósito até 250 mil dólares está assegurado por esse fundo, digamos assim. Então, se eu por acaso tivesse dinheiro no Silicon Valley Bank e só tivesse lá 50 mil dólares, então eu conseguiria reaver esses 50 mil dólares a partir desse fundo. Qual é que é o problema? Aqui nós estamos a falar de pessoas. Estas leis são feitas com estes valores. São feitas para pessoas e para pequenas empresas, obviamente. Pequenas empresas terem 250 mil dólares no banco é muito bom. E a verdade é que isto consegue absorver a grande maioria dos americanos, porque a grande maioria dos americanos não tem 250 mil dólares no banco. O problema é que aqui estamos a falar de grandes empresas de Silicon Valley com faturações verdadeiramente astronómicas. E então foi feita uma análise e menos de 3% de todos os clientes do banco têm menos de 250 mil dólares. O que quer dizer que mais de 97% de todos os clientes do banco não estão abrangidos para recuperarem todo o seu dinheiro porque têm muito mais do que 250 mil dólares. E então há uma porcentagem muito grande destas empresas que têm muito, muito dinheiro e que não vão conseguir recuperar este dinheiro. Poderão eventualmente recuperar uma parte, porque agora vão ser vendidos N ativos do banco, desde o edifício, passando por todas as outras coisas, e há dinheiro que na realidade pode ser recuperado. Mas isto demora muito tempo e se calhar muitas empresas não vão conseguir aguentar. Porque agora, aos poucos, vamos perceber quais é que são as empresas, as grandes companhias de Silicon Valley e não só, que tinham esse dinheiro nesse banco e obviamente as suas ações vão descer. Então preparem-se porque muito provavelmente se existirem muitas empresas brutalmente expostas, então o que é que nós vamos ter? Vamos ter ações a descer porque as pessoas vão ficar com medo, vão tirar o dinheiro dessas empresas, essas empresas não se vão conseguir financiar tão bem, não têm dinheiro no banco para sustentar, vamos ter desemprego. Isto também vai acontecer com criptomoedas, eu vou falar de criptomoedas sobre isto no próximo vídeo, vai acontecer exatamente o mesmo. Existem de certeza N redes, N fundos, N fundações de criptos e por aí fora que tinham lá o seu dinheiro e agora se calhar já não têm. E então nós temos aqui duas perguntas. Pessoal, primeiro, qual é que é o efeito dominó? E depois se isto pode acontecer num banco mais pessoal, como aqueles que nós utilizamos e não tanto um banco de investimento ou um banco para empresas. A exposição deste banco começa com um erro demasiado grande, que foi comprar aquela dívida toda a um juro que na altura, ok, estávamos a 0, 1,8 era fixe, mas todos os indicadores mostravam que os juros iam ficar muito mais altos, muito mais depressa.
não ia ser 3 anos e meio. Pá, não faz sentido nenhum aquela compra. Depois estamos a falar de um banco que, ao estar muito mais exposto a empresas, muitas vezes o dinheiro não entra tanto. As empresas precisam de o investir ou precisam de o gastar e como, no limite, começam a vender menos, ok, então temos aqui um problema. Enquanto que um banco mais pessoal e muito mais diversificado, como aqueles, por exemplo, nós temos em Portugal, nesta questão, estão mais equilibrados. Porque as pessoas, desde que continuem a trabalhar, continuam a pôr dinheiro no banco e quanto maior for a crise, menos vão gastar. Mais dinheiro nosso está no banco e o banco pode gerir esse dinheiro. Agora, isto pode ser o início de um efeito dominó bastante grande? Pode, porque há bancos que estão expostos a outros bancos, há muitos fundos de investimento que estão expostos a estes bancos, há muitas empresas que estão obviamente expostas porque também têm lá o dinheiro. Ações vão cair, empresas vão deixar de se financiar, vem aí mais desemprego, muito provavelmente, até porque estas empresas que perderam este dinheiro todo e que se calhar demoraram anos e anos a acumular, o que é que vão fazer? Vão reduzir custos. E ao reduzirem custos, provavelmente, vão começar a despedir pessoas. E então, isto tudo pode fazer com que, a longo prazo, este buraco ainda vá cair bastante e depois recupere mais depressa, porque se tivermos também aqui uma grande quebra no emprego, o que, por exemplo, nos Estados Unidos até agora não está a acontecer. Os Estados Unidos está a voltar a ter números de empregos verdadeiramente bons depois de ter tido aqui um ou outro mês um bocado mais complicados. Está a melhorar bastante. E então, se tivermos uma quebra acentuada do emprego, se muitas pessoas forem para o desemprego por causa deste efeito dominó, que não vai bater só neste banco, irá bater em mais alguns, ok, então de repente nós podemos ter um desemprego muito maior que vai fazer com que a inflação deixe muito mais depressa. E então a longo prazo isto será interessante para muita gente, porque a crise, ao ser mais forte e se calhar mais rápida, para muitos investidores, para muitas empresas será bom, mas para nós, pessoas normais, pessoal, esta notícia é má, é complicada. E era a notícia que eu não gostava de dar aqui e que tinha medo que um dia pudesse acontecer, porque isto é o início daquilo que aconteceu em 2008, na grande crise que tivemos. É o início. Um banco começa a falir, outro banco começa a falir, uns estão expostos, outros estão expostos, fundos e por aí fora, empresas, e de repente tudo começa a fechar, temos um desemprego enorme, a economia para. Então aí podemos ter outra vez as pessoas a falharem os seus créditos e pelo meio a inflação está muito alta e ainda temos uma guerra. Reparem bem nestes gráficos aqui e no que é que ontem, por exemplo, aconteceu nos mercados quando isto estava a acontecer. Pessoal, uma vez mais mostro aqui nos gráficos da XTB, que é uma corretora na qual vocês podem inscrever e eu deixo o link em baixo para vocês se inscreverem. É das corretoras em Portugal e na Europa com as comissões mais baratas. Eu tenho parceria com eles e de vez em quando vou fazer algumas coisas, alguns eventos onde vocês também podem ganhar alguma coisa ou habilitarem-se a ganhar alguma coisa. Por isso, se ainda não se inscreveram, inscrevam-se e preparem-se para bons momentos para investir. Mas nesta fase, reparem bem, vou-vos mostrar algo muito simples. A Amazon, por exemplo, desceu nos últimos 2 dias, mas nada de extraordinário. A Tesla tem vindo a descer e nestes últimos 2 dias desceu um bocado, mas também nada de extraordinário. E se olharmos também para a Microsoft, 2 dias a descer, mas também nada de extraordinário. Já tivemos dias muito piores. Mas se repararem bem, e se olharmos aqui mais para indexes, temos aqui o Dow e os últimos 2 dias do Dow foram o início de, acho, uma descida que pode ser bastante grande. Se olharmos para o SP500, já tivemos obviamente vários dias também muito maus, mas reparem, estes últimos 2 também foram maus. Claro que vocês dizem assim, Luís, há aqui dias muito piores. É verdade, há dias muito piores. Mas eu acredito que isto pode ser só o início de virmos outra vez para valores, como eu estava a dizer, em outubro e em novembro. A ideia de que outubro foi a pior fase, e reparem aqui bem no SP500, reparem aqui no Dow e reparem aqui no Nasdaq, e aqui foi mais para o fim do ano, o que eu acho é que nós poderemos voltar a estes valores. E reparem bem como, por exemplo, está aqui o SRSI, uma queda brutal, pessoal, em 1 dia, 2 dias. Fiquem obviamente atentos, preparem-se para possíveis quedas, porque eu acho que isto ainda vai cair um bom bocado, o que será muito agradável, obviamente, para pessoas que aguentem uma fase de nova queda e que possam investir uma vez mais em valores bastante baixos, aquilo que eu costumo dizer, a época de saldos para as pessoas que têm dinheiro para investir. E uma vez mais volto a dizer,
inscrevam-se na XTB porque vamos ter eventos, vamos ter coisas onde vocês podem participar. Deixo o link em baixo. Pessoal, não são notícias animadoras, não entrem em pânico, fiquem atentos, façam a vossa própria análise. Eu vou tentar trazer o máximo de informação aqui possível. Claro que isto para já está nos Estados Unidos, mas nós, do nosso lado aqui na Europa, ainda vamos ter a inflação muito alta, vamos ter os juros ainda a subir mais um bocado para empurrar esta inflação para baixo e temos muitas empresas que estão expostas a outras empresas americanas ou que até exportam e ganham muito dinheiro com empresas americanas que agora podem contrair um bocadinho. As pessoas que me estão a ver e que estão no Brasil, a situação é muito parecida. Os Estados Unidos é um grande comprador do Brasil. O Brasil ganha muito dinheiro a vender coisas para o Brasil e há muitas empresas, as grandes empresas brasileiras, também estão obviamente muito expostas a toda a economia americana. Pessoal, tenham calma e vamos ver nos próximos dias como é que o mercado vai reagir. Nos próximos dias vou falar também aqui desta situação e do efeito dominó que se vai criar, mas para criptomoedas. Este é um vídeo super rápido só para vos explicar o que é que neste momento está a acontecer, desde ontem. Pessoal, grande abraço. Até à próxima.